nós já sabemos, né, a ideia do que seria o campo magnético ao redor de um ímã, vamos entender algumas propriedades que essas linhas ao redor de um ímã têm. Bom, a primeira delas é o seguinte: as linhas do campo magnético saem do polo norte magnético e entram no polo sul magnético. Então aqui nós temos o nosso ímã, aqui está o polo norte magnético, aqui é o polo sul magnético. Repare que essas linhas saem do polo norte, ó, saem do polo norte e entram, chegam no polo sul magnético. Agora, atenção, essas linhas elas continuam no interior do ímã. Então, dentro do ímã, as linhas do campo magnético ou do vetor indução magnético saem do polo sul e chegam no polo norte. Continuam do polo sul para o polo norte, mas na parte externa de fora do ímã, essas linhas saem do norte e chegam no sul. Então só fique atento com o que o enunciado do problema está se tratando. Geralmente as questões se tratam da parte externa de um ímã. Então na parte externa as linhas de campo saem do polo norte e chegam, entram no polo sul. O vetor campo magnético é tangente à linha do campo magnético. Então, nós temos essas linhas e nós queremos saber, por exemplo, nesse ponto aqui, para onde é que aponta o campo magnético, o vetor campo magnético B. Bom, aí você tem a linha como orientação, você vai marcar esse ponto e fazer uma reta tangente. Uma reta tangente é uma reta que só corta esse ponto uma única vez, exatamente no ponto. Pronto, então aqui estaria o nosso vetor campo magnético. E para que serve isso? Serve para quê? Se você colocar uma bússola exatamente nesse ponto, devido somente à presença do campo magnético desse ímã, essa bússola iria apontar para cá, ó, exatamente nessa direção. Se eu colocar uma bússola bem aqui, ó, devido só à presença do campo magnético desse ímã, essa bússola apontaria para cá, ó. Ou seja, nesse ponto o campo magnético é tangente à linha de indução magnética. Significa dizer que o campo magnético nesse ponto teria essa direção e esse sentido. Da mesma maneira, aqui, se eu colocar uma bússola orientada bem aqui, ela apontaria para cá, devido à presença só desse campo, ou aqui. Repare que o campo magnético, em qualquer ponto, vai ser tangente à linha de indução magnética, ou às linhas do campo magnético. Outra propriedade que nós temos seria essa daqui, ó. As linhas do campo magnético nunca se cruzam. Repare aqui no desenho, ó, essa linha não intercepta essa. Ou essa linha não intercepta essa, ou essa linha não intercepta essa e vice-versa. Elas nunca se cruzam, beleza? E quanto maior for a densidade dessas linhas, maior será a intensidade do campo magnético. A gente pode notar isso exatamente olhando para o desenho. Ó. Quanto mais próximo essas linhas estiverem, mais densa essa região vai estar de linhas. Então, maior vai ser o campo magnético naquele ponto específico. E dá para perceber que no ímã, os polos são esses pontos onde você vai ter a maior concentração de linhas. Lembra, a união faz a força. Quanto maior for a proximidade, quanto mais próxima essas linhas estiverem, maior vai ser a intensidade do campo magnético naquele ponto.